pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expira o programa oeconomista.com. Sou economista e cientista social e aqui nesse programa oeconomista.com analiso ideias, ideologias, filosofias e principalmente a ação dos stakeholders, que são um grupo de pessoas que atuam em torno de uma visão, ideologia ou plano de poder. E neste vídeo vou falar sobre o declínio do progressismo esquerdista e o surgimento da chamada onda conservadora. Vamos lá! Pessoal, é notório que se estruturou ao longo do tempo no Brasil um monopólio esquerdista. Na verdade, o Brasil não passou por um processo de democratização. O Brasil passou por um processo de esquerdização. Vou gravar um vídeo sobre isso mais à frente. E no que resultou esse monopólio esquerdista de pensamento político? O que nós, como sociedade, ganhamos com isso? O brasileiro votava na esquerda sem qualquer interesse em ganhos para si ou para a sociedade. Ser improdutivo no Brasil virou cultura, quase um vício. Resultado disso, pobreza e ignorância. O que para os esquerdistas e estruturas de apoio é ótimo, massa de fácil domínio. Daí vem os termos como imbecil coletivo ou idiota útil. O pão com mortadela é o símbolo maior do que a ideologia esquerdista de obtenção e manutenção de poder fez ao Brasil. Resultados na saúde, educação, economia, mercado de trabalho, etc. Pífios. Não ganhamos nada com a porcaria esquerdista. Absolutamente nada. E quem ganhou? Ah, sim, esta você sabe. Quem ganha com os métodos esquerdistas de obtenção e manutenção do poder? São eles mesmos, principalmente via corrupção. E essa visão política esquerdista e progressista acabou sendo ferida com um pecado de morte, em virtude das práticas de corrupção, mentira deslavada e desonestidade ao máximo. Embora a corrupção tenha acontecido fortemente na área esquerdista, ela atingiu também, por vinculação, o progressismo. O progressismo é uma teoria bastante forte no Brasil, imensamente forte. Isso aconteceu com a avalanche do politicamente correto, que varreu toda a sociedade com seu discurso em prol da igualdade, dos movimentos sociais, de causas identitárias, de minorias e uma militância ambientalista. Essa filosofia, por vinculação natural, se alia ao esquerdismo petista e, como tal, acaba desmoralizada, após os casos de corrupção que vieram à tona. Então há no esquerdismo, progressismo e social-democracia hoje uma ferida de morte. E essa é a grande questão política hoje. Essa ferida de morte ferrou em grande parte com o discurso esquerdista, com o discurso do politicamente correto e com o progressismo de forma geral. Esses acontecimentos despertaram o lado conservador do brasileiro, o que levou a rapidamente se estruturar um pensamento conservador, se estabelecer rapidamente uma estrutura política conservadora e que, com igual rapidez, tomou o poder. Estou falando evidentemente da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. E com a vitória do conservadorismo, passamos a viver uma forte polarização. Vivemos no dia a dia uma reedição constante do segundo turno de 2018, Haddad esquerdista progressista versus conservadorismo bolsonarista. O grande problema esquerdista progressista é a ferida de morte. É difícil convencer alguém a dar credibilidade ao pensamento progressista esquerdista. Tem que ser muito bitolado, muito desinformado. Tanto é que pouco a pouco o esquerdismo vem caindo. Seu grande líder, o Lula, além de já velho em todos os sentidos, virou um zumbi ideológico. Para sair à rua defendendo essa figura, é sério, precisa muito mais do que pão com mortadela. Por isso eu entendo que o esquerdismo progressista precisa se reinventar, mudar o discurso. O Lula livre não rola, vai ter primeiro de pedir perdão à sociedade, o que eu acho bastante difícil. Nunca vimos esquerdistas vir a público pedir perdão pelos males que causou, pelas vítimas que fizeram ao longo do caminho. Como se reinventar é para os fortes, o único caminho que sobra é o que eles fazem todos os dias, jogar cocô no conservadorismo bolsonarista, a força que eles próprios criaram com suas mentiras e roubalheira descarada. Como o esquerdismo progressista é quase que inviável, então as forças de centro estão tentando se reconstruir. Elas foram as maiores derrotadas em 2018. Derrotadas não, esmagadas. Basta olhar a votação do PSDB com Alckmin e a votação da Marina Silva. Pífios. E como o centro quer se reconstruir?
ressuscitando o discurso ético e aplicando mais liberalismo econômico à sua base esquerdista progressista. Em essência, vindo mais à direita. É o que o PSDB está tentando fazer com Dória, desgarrando assim o partido do atraso social-democrata. Outra força de centro surgindo é o DEM, os chamados democratas, que se apresentam como um partido de centro-direita. Será? Eles se apegam também em um discurso ético, acompanhado de mais liberalismo econômico. Só que o problema do DEM é que sua estruturação está toda na velha política, da qual Alcolumbre e Rodrigo Maia são os representantes. O próprio presidente do partido é o ACM Neto, que já foi filiado ao PSDB. A aposta do PSDB e do DEM se dá na apresentação de ideias mais liberais, um discurso de ética na política e no fracasso do bolsonarismo. O que se tem, em resumo, é um progressismo de base esquerdista sendo encoberto com um discurso de ética e liberalismo. Estão dourando a pílula. O grande problema dessa turma toda é a ferida de morte, que advém de suas conexões com o esquerdismo progressista, corrupto e mentiroso. Com isso, o que sobra de estratégia é atacar o bolsonarismo conservador e ao conservadorismo como força estrutural da atual sociedade brasileira. Hoje, Bolsonaro surfa tranquilo em uma onda conservadora, apesar de alguns erros e da intensa campanha para desestabilizar o governo, promovido pela união entre esquerdistas e sociais-democratas, dito agora liberais, e a atuação totalmente parcial da chamada extrema imprensa. E por que eu digo que o Bolsonaro surfa tranquilo? Porque esta onda que vivemos é de base fortemente conservadora. Veja, Bolsonaro tem seus méritos, tem seus valores pessoais como liderança política, certo? Também tem seus defeitos, suas dificuldades, seus problemas, mas o que ele tem a favor é a onda. Essa onda tem, em geral, 6 características estruturais. Primeira, fortes valores e princípios conservadores, tais como honestidade, integridade, transparência, responsabilidade, justiça, trabalho, etc. Conversa fiada não rola mais. Mentiras, pior ainda. Segunda característica, anticorrupção. A corrupção foi um dos maiores males do Brasil por gerações e, em essência, deriva da falta de valores, do se dar bem, do levar vantagens que não são honestas, e por isso o antipetismo cresceu bastante, sendo hoje um forte componente existente na sociedade. Terceira característica, uma veia antiprogressista e antipoliticamente correto. O politicamente correto encheu o saco, ninguém aguenta. O fenômeno dos lacradores só move os próprios lacradores. E sabe por quê? Há um componente autoritário no politicamente correto. Porque ele induz você a pensar igual a todo mundo. Todo mundo tem que ter um discurso alinhado, igual. Você ouve um agente do politicamente correto, você ouviu todos os demais. Você pode ser de qualquer um dos 50 mil sexos existentes, mas a opinião é só essa. Só essa. Não rola. Isso tudo contraria o discurso de liberdades individuais e o discurso de diversidade do progressismo, porque tolhe a liberdade de construir e ter a sua própria opinião sobre tudo. As metamorfoses ambulantes. Quarta característica, patriotismo. Os valores e símbolos nacionais são resgatados. Há uma conexão maior com a terra, com o lugar, com a família, tradição e costumes, com a autoridade responsável, com a ordem e o progresso, o que contrasta com o positivismo progressista. Quinta característica, religião. O homem se descobre não só como um ser físico dotado de razão, mas também um ser divino, intuitivo, que busca uma maior conexão com o sagrado, coisa que é totalmente natural. Antinatural é não ir de encontro a isso. Há no homem o transcendente. E finalmente, sexta característica, liberalismo econômico, no sentido de menos intervenção no cotidiano, regras mais claras e simples que possam ir de encontro à diversidade e premiem o desenvolvimento pessoal, menos comando e controle, só permitido para garantir os direitos e liberdades individuais. Há uma busca por uma experiência maior de liberdade, mas com responsabilidade, um tipo de experiência supervisionada, para que haja sim liberdade e não libertinagem. Essas são as 6 características da onda. Faça um teste. Em meio a um grupo de pessoas, cite essas 6 características. Valores e princípios morais, anticorrupção e antipetismo, antiprogressismo e antipoliticamente correto, patriotismo, religião e liberalismo econômico.
e pergunte quais dessas características o grupo é a favor. Você verá que 80% do grupo são a favor de pelo menos 4 das 6 características aqui apresentadas. Ou seja, a onda conservadora nos pegou. Estamos todos surfando. Como traduzir isso politicamente é o desafio dos políticos. Por isso é muito difícil hoje que um conservador não ganhe uma eleição no Brasil. E esse é o desespero dos progressistas esquerdistas, porque ao se associarem à esquerda foram feridos com a doença da morte. Enquanto os mortos-vivos tentam sair dos cemitérios, a maioria de nós está surfando na onda. Hashtag simples assim. Valeu, pessoal, e até a próxima.